O livro de Apocalipse, ou o livro das revelações, nos mostrará e nos descreverá acontecimentos futurísticos, os acontecimentos que acompanharão o desenrolar desses eventos. É espetacular e assustador, mas não há nada a temer para aqueles que estão do lado de Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Ele caminha com você, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Todavia, porém, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, nos mostra a abertura dos selos, que são julgamentos sobre a humanidade má e perversa, e retrata a autoridade de Deus sobre os eventos da história da humanidade. À medida que cada selo é rompido, Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu pela humanidade e agora é o leão da tribo de Judá e tem todo o poder nos céus e na terra, Cristo dará início aos acontecimentos que irão acarretar o fim da história humana. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2, vai nos mencionar, vai nos afirmar e nos dizer assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então 4 cavaleiros aparecem e se apresentam. Quando os primeiros 4 selos são abertos, os cavaleiros do Apocalipse representam o julgamento divino e o juízo sobre os pecadores e contra o sistema mundial corrupto e maligno comandado pelo diabo, o príncipe deste século. Os 4 cavaleiros do Apocalipse fazem parte de um contexto simbólico e que há várias interpretações possíveis quanto ao significado das cores, missões e personalidades dos cavaleiros, assim como para o livro todo do Apocalipse, ou o livro das revelações. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, relata João em sua visão apocalíptica. Muitos intérpretes bíblicos creem que o cavaleiro do cavalo branco é o Senhor Jesus. Porém, é Ele que está abrindo os selos do juízo divino, descartando esta possibilidade. Outros intérpretes das Escrituras Sagradas acreditam que o cavalo branco é o anticristo, que será o futuro dominador mundial. Porém, a cor branca no Novo Testamento e especialmente no Apocalipse sempre indica ou está relacionada com a pessoa ou a obra de Jesus Cristo, como nos afirma no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 13, que nos diz assim: então olhei,
e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Alguns estudiosos defendem que o cavalo branco representa o Espírito de Deus, que através da sua igreja conquistará milhões de almas para o reino dos céus, pelo poder da palavra do Senhor. Aleluias. Em Apocalipse, capítulo 6, o verso 4, nos diz assim: Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi entregue também uma grande espada. Agora o segundo selo é aberto pelo Cordeiro, que é Cristo, e um segundo cavalo entra no cenário do juízo divino sobre a humanidade. Um cavalo vermelho e seu cavaleiro, ambos vermelhos, simbolizam os grandes e horríveis derramamentos de sangue provocados principalmente pelas guerras e conflitos armados e as milhares e milhares de mortes violentas e tenebrosas. A espada grande, como mencionada no versículo em apreciação, nos traz uma metáfora de todo o tipo de armas ou poder que visa o extermínio humano. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 5, nos diz assim: Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: Vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro segurando na mão uma balança. Agora o terceiro selo é aberto pelo Cordeiro, e um terrível cavalo preto e o seu cavaleiro, que representa os períodos trágicos de extrema necessidade de alimentos, que normalmente se seguem aos tempos de guerras e graves conflitos políticos. Os processos econômicos mundiais não são solidários aos pobres e necessitados da sociedade, e, portanto, quanto maior a escassez, maiores os preços, e a falta de alimentação será devastadora em todo o mundo. Porém, nos dias de fome aqui previstos, o nosso Senhor coloca limites à destruição promovida pelo Cavaleiro Negro aos períodos de seca e privações. Agora o Cordeiro abre o quarto selo, e entrando em cena o mais tenebroso dos cavaleiros do Apocalipse, como é mencionado no capítulo 6, no livro de Apocalipse, versículo 8, que nos diz assim: Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte,
e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. A cor amarela, na expressão grega original, chloros, descreve um tom de cor amarelo esverdeado, ou seja, pálido, próprio da aparência de pessoas portadoras de graves doenças, o que simboliza a pestilência, epidemias como o coronavírus e pestes, e a própria morte, que aqui é um personagem, e ela, a morte, tem um companheiro que é o inferno, também aqui é representado como um personagem. Resumidamente, todos os 4 personagens aqui representados e conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse são alguns dos sinais previstos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como indicação do seu breve retorno. Bendito é o nome do Senhor, aleluias. Como nos afirma no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30, que nos diz assim: então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ora vem, Senhor Jesus Cristo, aleluias. Não deixe de se inscrever-se no canal Edificando Vidas para a Salvação, para não perder conteúdos maravilhosos, bíblicos, para ser edificado para a salvação. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Pense nisso, irmão. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já sabe, querido, Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.